Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, de volta, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste, bom estar de volta. E agora tem um fone com fio, que eu espero que não nos deixe mais na mão com nenhum tipo de falta de conexão. Outros tempos, hein? Exato. Veio preparada aí para não ter falha. Sem falha, assim esperamos. Que bom, tá com uma aparência descansada, aquelas coisas que só as férias são capazes de fazer, cheia de energia para compartilhar com a gente aqui. Vera, e a Argentina, hein? Pois é, Bocardi, veio um resultado aí um pouco surpreendente, né? As pesquisas já mostravam que havia grande possibilidade de haver um segundo turno entre o Javier Milei e o Sérgio Massa, mas mostravam ainda as posições invertidas, com uma exceção. O Instituto Atlas captou esse fôlego de última hora do ministro da Fazenda argentino, do governo, kirchnerista, e mostrava que ele deveria passar à frente do candidato da extrema-direita, do ultraliberal Milei. E isso, de fato, aconteceu, a diferença acabou sendo maior do que essa última pesquisa de última hora mostrava, mas é isso, né? Resultados de reta final de eleição, eles são movimentos. E quando eles vêm com muita ênfase no final, e a Argentina é pródiga em reviravoltas desse tipo. Aconteceu, mas isso não deve ser encarado com euforia pela esquerda, por partidários do Massa ou por aqueles que são muitos que veem um risco na vitória de alguém tão sem lastro político e com ideias tão malucas como o Milei. Por quê? Porque ele ainda é forte e tem a possibilidade dele carrear uma boa parcela dos votos da terceira colocada, Patrícia Bullrich, que é uma candidata liberal, não de extrema direita como ele, porém liberal, mais à direita. Se a gente for fazer o paralelo que todo mundo gosta de fazer com as eleições brasileiras, não é uma Simone Tebet, porque ela está um pouco à direita da atual ministra do Planejamento, que foi a terceira colocada aqui em 2022, mas os votos dela podem ser chave, podem ser definitivos e decisivos para a gente saber quem vai vencer o segundo turno argentino. Então, o que ela definir que vai fazer pode ter aí sim um papel bastante importante, assim como o posicionamento da direita e da esquerda do Brasil nesse segundo turno. Também devem jogar um papel importante, né? O Vera, o governo brasileiro teve uma atuação menos ostensiva até do que a oposição nessa disputa na Argentina, né? Por que disso e qual deve ser a ordem do governo Lula no segundo turno? O governo procurou ficar fora como instituição, Carol, não demonstrar ali nenhum tipo de torcida ou de favorecimento ao candidato governista, mas alguns ministros não se seguraram, não se contiveram e comemoraram o fato do Massa ter passado ao segundo turno na frente. Foi o caso do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que fez uma postagem justificando esse apoio pelo fato de, segundo ele, Massa ser um defensor da democracia, coisa que o Milei não seria. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, fez uma postagem também mais ou menos nessa linha. A ministra de Ciência e Tecnologia e o ministro da Reforma Agrária também. Então, embora o governo tivesse demonstrado essa preocupação de não se envolver, nem via Itamaraty, nem o Lula fazer declarações explícitas, esses ministros aí acabaram não aguentando a euforia, deixaram lá uma digital que liga o governo. Tem outras, né, que eram mais sutis até ontem. Por exemplo, a participação de marqueteiros brasileiros ligados ao PT na campanha do Massa. Isso foi negociado, acabou sendo concretizado no início de outubro e a essa participação é atribuído um importante papel no resultado deste domingo. A reorientação dada pelos marqueteiros brasileiros à campanha do candidato do governo teria sido fundamental
para justificar a sua subida. Ele terminou as primárias em terceiro lugar, não se pode esquecer isso, e saiu do primeiro turno na frente. O que teria determinado essa virada? Uma campanha feita e coordenada por esses marqueteiros brasileiros, Otávio Antunes e Raul Rabelo, que atuaram em campanhas recentes do PT, na linha de associar ao Milei a possibilidade de perdas de direitos principalmente sociais. Então, isso teve um papel muito importante, e também a sua associação com o Bolsonaro, na linha do medo e na linha de que poderia se repetir na Argentina o que houve aqui, perseguições a jornalistas, a liberdade de imprensa, negacionismo, etc. Então, um filme em que a cara do Bolsonaro vai se transformando na cara do Javier Milei teve um impacto muito grande na campanha argentina. Então, essa participação dos publicitários brasileiros deverá ser definidora também no segundo turno. E a gente vai ter de observar se o governo, como instituição, vai conseguir segurar a onda e se manter de alguma maneira equidistante, e qual vai ser o papel também dos ministros do Lula nessa disputa. Já em relação à oposição bolsonarista, essa entrada em campo foi muito mais atabalhoada e ostensiva. Eduardo Bolsonaro foi para lá, deu várias entrevistas, inclusive passou por uma situação mico de começar a defender a liberação generalizada de armas e ser tirado do ar pela TV argentina. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ressurgiu também lá no comitê do Milei, falando em defesa dele. Ele que, de alguma maneira, tinha rompido com o bolsonarismo, mas se reaproximou nesse episódio. O deputado do Partido Novo, Marcel Van Hatten, também esteve lá. Então, a direita brasileira, de alguma maneira, se envolveu bastante ali, de uma forma mesmo de ir para a rua e de ir até a Argentina manifestar participação na campanha do candidato de extrema-direita. Vamos ver agora no segundo turno se isso ajuda ou se atrapalha a campanha do Milei. Bom, dos dois lados, então, né? Atuação forte, com muita influência no resultado, né? Para o bem e para o mal, né? Pelo que a gente vê. E no caso do bolsonarismo, isso é bom ou ruim para ele? O bolsonarismo seguir colado em Milei é bom ou ruim para ele, Vera? Tenho muita dúvida, Bocardi, porque ele tem essa imagem já meio de porra louca, de quem propõe ali a implosão de mecanismos como o Mercosul, dolarização completa e radical da economia, não sei o quê, e isso causa temor no eleitorado. Isso associado a um discurso de que vai resultar também no corte de programas sociais pode ser fatal. E no Brasil, o histórico do bolsonarismo é esse, é o de rompimento radical com algumas coisas e crítica a programas sociais na sua origem, etc. Então, colar ao Milei, a Trump, a Bolsonaro, a incidentes que mostram ali pouca... enfim, uma prática pouco democrática, né? Uma pouca propensão à democracia, como foi o Capitólio nos Estados Unidos, como foi o 8 de janeiro aqui no Brasil, isso também tem um potencial de afastar o eleitorado. Então, essa associação direta ao bolsonarismo pode acabar sendo uma criptonita para o Milei, pode acabar fazendo com que as chances eleitorais dele, que pareciam crescentes, permaneçam nesse patamar atual e não se confirmem no final. Isso é um fenômeno que costuma acontecer com candidatos extremistas de ultradireita, etc. Aconteceu algumas vezes, por exemplo, com a Marine Le Pen, aconteceu recentemente em outras eleições da Europa. A direita vem muito forte e aí um certo temor de que pode ser uma dose excessiva do remédio para o que as pessoas têm de descontentamento com políticas de esquerda ou políticas social-democratas, faz com que haja um freio na reta final. Mas isso já provoca mudanças profundas, vai provocar mudanças profundas na política da Argentina, porque essa extrema-direita aumentou em muito a sua participação no parlamento, algo que aconteceu no Brasil também. Quando o bolsonarismo varreu a política brasileira, ele trouxe consigo também uma participação maior no parlamento, e isso já se confirmou na eleição de ontem. Então, ainda que ele perca,
e isso não está dado. Como eu disse, eu acho que os eleitores da terceira colocada vão jogar um papel muito importante nessa eleição, ainda que ele perca. Esse eco do crescimento de uma extrema-direita na Argentina já está posto e é algo com que o futuro governante, se não for o Milei, vai ter de lidar e pode ser bastante desafiador. Ô Vera, mudando de assunto, tivemos aí na semana passada essa operação da Polícia Federal envolvendo agentes da ABIN, alguns presos, outros afastados diante dessa informação de que havia um monitoramento indiscriminado de adversários, de jornalistas. O número 3 da ABIN foi afastado, o dinheiro encontrado na casa dele, ele diz que era poupança para aposentadoria. Quais são os novos desdobramentos aí desse caso? Olha, Carol, finalmente, então, afastados os ainda servidores da ABIN que permaneciam na agência de um governo para o outro e cuja implicação nesse caso gravíssimo ficou confirmada a partir das investigações da Polícia Federal, determinações aí do ministro Alexandre de Moraes para que fossem afastados, e essa explicação nada convincente por parte do Paulo Maurício Fortunato, que é o número 3 ao qual você se referiu, de que nada menos que $172 mil apreendidos na sua casa em espécie era uma pequena poupança para quando ele se aposentasse e para dar margem ali a sonhos da família. Ele disse isso numa entrevista ao repórter do Globo, Patrick Campores, e falou que vai contribuir plenamente com as investigações, que vai esclarecer tudo, que ele é um servidor que se dedicou por mais de 3 décadas a servir o seu país, etc. A verdade é que é muito sério o que ficou comprovado nessa investigação da PF. O Globo já tinha revelado o uso desse programa chamado First Mile para monitorar adversários e jornalistas, e isso ficou atestado numa escala muito grande, que atinge muita gente, milhares de monitoramentos ilegais. E agora, tudo isso pode ter muitos desdobramentos, porque ainda não está esclarecido o uso desse mesmo software por parte das Forças Armadas, que também adquiriram esse programa, e como que essa bomba vai ser desarmada, como evitar que no futuro a gente repita a tentação de usar programas desse tipo para monitorar adversários, porque a gente sabe que esse tipo de caixa de Pandora, uma vez aberta, para você fechar é muito difícil. Que governos saibam que tem à sua disposição um mecanismo mais ou menos simples para monitorar adversários é algo muito grave, muito perigoso, e que a gente tem que, por meio do Congresso, por meio da Polícia Federal, por meio da cobrança da própria imprensa, garantir, asseverar que não vai se repetir no futuro. Vera, falando sobre o presidente Lula, ele voltou a despachar no Planalto. Como é que está aí? Um mês, né, de recuperação. Como é que está a saúde dele, as prioridades na volta? Voltou, foi uma recuperação longa. Eu já vi outras pessoas que se submeteram a essa cirurgia no quadril, e ela é uma cirurgia que vem se tornando cada vez mais comum, dada aí o aumento da longevidade e o desgaste que muitas pessoas passam até pela prática de esportes, etc. E esse tempo do Lula de um mês mostra que é uma cirurgia bastante séria para alguém da idade do presidente e com esse tipo de comprometimento que ele tinha. Então, demorou bastante. Ele disse ali que já vem andando e que faz ali toda a recomendação médica, que você tem que se levantar de tempos em tempos, não pode ficar muito sentado, tem de evitar movimentos bruscos também para evitar que haja algum deslocamento dessa prótese. Então é algo delicado, e isso explica a saída de cena do Lula do expediente no Palácio do Planalto por tanto tempo. E nesse período aconteceu o recrudescimento da guerra no Oriente Médio, e isso monopolizou mais ou menos a atuação do presidente nas teleconferências com ministros, nos ministros que ele recebia para despachar, no fato do Brasil ter encabeçado aquela resolução no Conselho de Segurança da ONU que acabou vetada pelos Estados Unidos para tentar criar um corredor humanitário para a saída de pessoas ali da faixa de Gaza. Então, a atuação dele nessas últimas semanas ficou muito voltada
para o fronte externo, para a tentativa de mediação de alguma saída para esse conflito que só se agrava no Oriente Médio. E isso deverá continuar sendo uma preocupação grande do presidente. Na quinta-feira tem uma reunião de emergência da Assembleia Nacional das Nações Unidas, convocada a partir de um pedido dos países árabes, para que os Estados Unidos justifiquem por que eles vetaram uma resolução para uma saída humanitária e tentar chegar a alguma outra resolução que seja indicativa de uma tentativa de solução humanitária, mas com o agravante de que a Assembleia Geral da ONU não tem o poder de fazer uma resolução mandatória para os seus países membros, só recomendatória. Então, não é fácil a saída desse conflito. Hoje começou ainda timidamente, a gente não sabe a extensão que pode ter e nem a gravidade que pode ter os combates por terra em Gaza. E ainda há muitos reféns e ainda há muitos refugiados, inclusive brasileiros ali na região. Tem a possibilidade de o Irã e o Hezbollah entrarem mais fortemente contra Israel, que abriria outras frentes de combate. Então, esse tema continua sendo mais candente e o que mais vai mobilizar as atenções do presidente. Mas ele, simultaneamente, paralelamente, recomeça a negociar coisas que ficaram paradas na sua ausência. Indicação para ministro do Supremo, a indicação do Procurador-Geral da República, várias outras agências que estão pendentes de indicação, porque podem ficar, inclusive, inviabilizadas. Por exemplo, o CAD tem vários diretores com mandatos vencendo, e se eles não forem substituídos, o CAD pode ficar inoperante. Então, tem muita coisa nessa agenda de nomeações. O Lula deve chamar o Rodrigo Pacheco e o Lira para conversas separadas, para temas diferentes que tem com o presidente da Câmara e do Senado, e o foco é destravar a agenda econômica que ficou parada esse tempo todo. Ô Vera, nesse fronte interno, você está falando aí de desafios, né? Desafios na relação com a Câmara, com o Senado, tem essa agenda econômica aí travada. Como é que o presidente vai atuar? Olha, Carol, hoje ele já começou a atuar. O Haddad teve reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Outros ministros também foram até Pacheco, porque o governo está querendo entender, medir o pulso do presidente do Senado. Entender por que ele fez essa guinada no discurso e na agenda à direita, tanto nas pautas conservadoras nos costumes, mas também em pautas que têm ali consequências econômicas, como a coisa do marco dos povos indígenas e outras questões que ele está pautando e que podem colidir com os interesses do governo. Então, o que eu apurei é que na conversa do Padilha com ele, eles trataram, por exemplo, da reforma tributária, para que ela não fique a reboque dessa guinada à direita do presidente do Senado. E o que eles estão negociando, e isso foi tratado também com o relator da tributária, o senador Eduardo Braga, são algumas concessões do governo no texto que facilitem a aprovação da reforma tributária no Senado até novembro. A expectativa era que ela tivesse votada até o fim agora de outubro. Várias vezes se falou nesse cronograma, mas ele já foi superado. Então agora a nova data com que se trabalha é novembro, para que aí ele volte à Câmara para ser votado no primeiro semestre do ano que vem, porque neste fim de ano não se acredita que vai haver tempo para votar a tributária nessa segunda passagem na Câmara, pelo fato de que eles vão estar todos mobilizados pela votação do orçamento. A LDO ainda não foi votada e tem de votar o orçamento. E essa é a prioridade dos deputados, porque é ali que vai estar definido o fundo eleitoral, vai estar definido o valor das emendas, o mecanismo de liberação das emendas. Então essa, em dezembro, vai ser uma pauta quase única do Congresso. Então o que não for votado até novembro deve ficar para o ano que vem. Então o esforço do Haddad também é destravar a coisa na Câmara. E aí isso passa por uma negociação com o Lira, porque tem uma série de demandas por nomeações e por emendas, nomeações para a Caixa, que ele já falou que queria todas as vice-presidências e a presidência, nomeações para a Funasa, nomeações para a Codevasf. A lista é grande e como você fica um tempinho de recesso, ela só vai crescendo, vai virando uma bola de neve. Então tem que ver se o Lula vai ceder a todos esses cargos e se isso vai destravar a pauta mais imediata de interesse do Haddad,
que é a votação do projeto dos fundos exclusivos e das offshores, que está na Câmara. Hoje eu falei com o relator dessa matéria, publiquei um texto no meu blog no Globo, falei com o deputado Pedro Paulo, aí do Rio de Janeiro, e ele disse, olha, no texto não tem problema, o texto, o que tem ali de questões são administráveis, o que ele está deixando implícito é que a negociação agora é política. Então, amanhã esse projeto está na pauta e a gente vai sentir se tem clima para ele ser votado, ou seja, se o Lira vai votar dando um voto de confiança de que o Lula lá na frente vai atender as demandas, ou se vai segurar tudo e aí na linha de só vota a partir do momento que atender as demandas. Falei com aliados dele, não acreditam que ele vai para o tudo ou nada nesse momento. O partido dele já ganhou o ministério, republicanos ganhou o ministério, então deve ser uma coisa mais sutil na linha. Olha, a gente vota e fica ali com um crédito para ser atendido no futuro. Aliás, o Haddad também entrando em campo, porque tem muita coisa que interessa a ele. O sentimento aí, além dessa questão toda, né, da recuperação do presidente, também as viagens internacionais anteriormente, uma sensação de que o país ficou meio parado aí nas questões internas mesmo. Ficou muito, Bocardi. O Lira mesmo fez um giro enorme agora pelo exterior, ficou na Índia e na China quase 2 semanas sem votar nada na Câmara. O Pacheco e outros ministros também tiveram em eventos internacionais. O Lula fez uma série de viagens antes de se operar. Então, se a gente for pensar, no primeiro semestre a gente teve muita votação importante, votou a tributária, votou o marco fiscal, votou tudo, e nesse segundo semestre tudo meio em stand-by e à espera da reforma ministerial, que acabou demorando mais do que se esperava, e agora com uma série de nomeações para serem feitas.